graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá, vamos agradecer ao Pai por ter chegado até aqui, né? Vamos nos colocar de pé. E vamos estar agradecendo ao Senhor, né? Primeiramente pelo Senhor ter nos trazido de volta até aqui, né? Agradecendo a Ele pelo cuidado que Ele teve no caminho até a nossa casa, que a gente considera aqui como a nossa casa, né? Que é o templo do Senhor, mas é onde Ele deixou para nós estarmos aqui em comunhão uns com os outros, não é isso? Então vamos lá curvar a nossa face. Deus amado, Deus querido, em Teu nome, Pai, no poder do Espírito Santo, eu me corrijo, Pai, diante de Ti, na Tua presença, te pedindo perdão pelos meus pecados, palavra, atos e omissões. Jesus amado, Deus querido, motivo, Pai, de grande alegria estar aqui, Pai. Estar aqui, Pai, para Te louvar, Te agradecer. Pai amado, Pai querido, muito obrigada por mais essa oportunidade, Pai. Nós sabemos, Pai, que os dias são maus, mas, Senhor, que o Senhor nunca tire de nós a fé, Senhor. A fé em Ti, Pai. Que nós não venhamos, Pai, esfriar, Pai, nesta fé. Deus amado, Deus querido, que nós venhamos ser brasas, Pai, nesse altar, Pai. Que nós venhamos, Pai, estar em comunhão, Senhor. Deus amado, Deus querido, que nós não venhamos olhar para o homem, Pai, mas que nós venhamos olhar para Ti. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha, meu Pai, estar conosco, nos fortalecendo, nos dando sabedoria do Teu trono da graça, Senhor. Deus amado, Deus querido, que o Senhor seja cada dia mais, Senhor, o motivo da nossa alegria, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Agora, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, por aqueles que estão a caminho, que o Senhor venha trazer segurança. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estar incomodando aqueles, Pai, que por algum motivo, Pai, não está querendo vir para a Tua casa. Aqueles que estão desanimando, que o Senhor venha, Pai, a incomodar, Senhor, para que eles possam estar juntos, Pai, porque nós somos uma brasa, Senhor, e sem o outro, Pai, nós não podemos ser acesos, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, venha trazer cada um, Pai, que se encontra no seu lar, sem forças para caminhar. Pai, que nós tenhamos, Pai, cada dia mais, Senhor, ser um canal, Pai. Pai, que as pessoas olhem para a gente e queira estar presente, queira estar com a gente. Que a gente possa ser, meu Pai, testemunha, Pai. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos alinhar nossa vida, Pai, de acordo com o que está aqui na Tua palavra, Senhor. Deus amado, Deus querido, que a gente venha, Pai, seguir esse manual, Pai, de fé e prática, praticar cada dia, Senhor. Deus amado, Deus querido, venha falar conosco através da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha colocar cada vez mais na nossa mente, na nossa boca, tudo aquilo que está escrito aqui, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que o Senhor venha nos encher, Pai, com esta palavra, Senhor. Deus amado, Deus querido, venha, Pai, cuidar dos anjos dessa igreja, Pai. Pai amado, Pai querido, toma o pastor Rui em Tuas mãos. Obrigada pela vida dele, Senhor. Venha cuidar dele, Pai, do alto da cabeça à ponta dos pés, da sua casa, Pai. Venha cuidar, Pai, desses caminhos por onde ele anda, Pai. Deus amado, Deus querido, toma o pastor José Nilton em Tuas mãos, Deus. Venha cuidar dele, Pai. Venha trabalhar cada vez mais, Pai, porque tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado no coração dele para ele trazer para a gente. Toma, meu Pai, o pastor Geraldo em Tuas mãos, Senhor. Venha cuidar, Pai. Toma, Pai, os pastores dessa igreja, da congregação lá em cima também, Senhor. Deus amado, Deus querido, venha cuidar de cada um, Pai, do corpo diaconal. Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai, do ministério infantil, dos professores, Pai. Esse mês é comemorado o mês dos professores, Senhor. Deus amado, Deus querido, protege a mente das irmãs que trabalham, Pai, no ministério infantil. Que elas possam trazer do
nas crianças, Pai. Deus amado, Deus querido, toma o ministério da música em tuas mãos. Cuida da voz de cada um, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor também toma, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, os anciões desta casa, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, Pai, que eles possam cada dia mais ensinar mais e mais, Pai. Deus amado, Deus querido, cada ministério, aquele que eu esqueci, Pai, que o Senhor não esqueceu, Pai. Toma cada um deles em tuas mãos. Obrigada, Pai, por este momento de oração, Pai. Muito obrigada. Nos ensina cada dia mais e mais como o congresso das mulheres, Pai, que vai ser agora no final desse mês, 26, Pai. Deus amado, Deus querido, vai preparando tudo, Pai. Vai trabalhando na vida daqueles que vão pregar aqui, Pai. Aquelas, Pai, que vai trazer uma mensagem para a gente, Pai. Que a gente não venha, Pai, continuar do jeito que está, que ela venha trazer algo, cada um que venha, traga algo do Teu trono da graça, para que a gente venha crescer, Pai, como foi falado, Senhor. Andar e viver, meu Pai. Andar e viver. Espírito Santo de Deus, Pai. Deus amado, Deus querido, nos ensina, Pai, a andar cada dia mais na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nos cobre com Teu sangue, Pai. Nos ilumina, nos guia, Pai, por onde a gente andar, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos. Obrigada. Vamos lá. Eu não sou, mas os irmãos podem me ajudar, tá? O hino da harpa, o 432. Vamos lá, vamos nos ajudar. 432 da harpa, quem tiver a harpa, vamos lá, nos ajudar. Que a minha vida seja assim. Consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma paz.
no Salmo 1. Vamos lá, gente. Os justos e o ímpio, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gente, esse salmo é tremendo, né? Eu nunca, assim, foi um dos primeiros salmos, assim, é por isso que se fala, você pode conhecer a Bíblia toda, mas quando você não levanta, ainda tem levantado a mão para o Senhor, você não consegue nem entender o que o salmo fala, né? E eu escrevia os salmos, porém eu não me adentrava no que a palavra fala. E um dia, quando eu aceitei Jesus, eu andava de porta em porta, trabalhando com as vendas, como até hoje, e a dona Maria, ela me chamou a atenção assim na frente de todo mundo, né? Passei por ela estava passando e eu me sentei junto com as amigas que estavam bebendo. E antigamente eu bebia junto com elas, no quintal delas. E aí, quando eu cheguei na casa da dona Maria, parecia assim uma mãe e uma filha mesmo, sabe? Quando eu cheguei lá, a primeira palavra que ela chegou para mim, olha, vai abrir a Bíblia aí, olha, que eu vou te mostrar. Aí me botou lá para ler esse salmo. Então não esqueço nunca desse salmo. Eu não estava praticando mais desde quando eu aceitei, o Senhor que me aceitou, né, para buscar Ele. O Senhor me botou em jogo em tudo que fazia parte, Ele me colocou em jogo. E eu nunca mais quis saber de ficar com aquelas amigas ali, mas eu vendia para elas. E aí foi bem, tipo assim, não se assenta na roda, tá vendo? Olha, cada versículo desse assim, ela me puxava a orelha, parecia a mãe mesmo, sabe? Puxava a orelha. E aí, hoje em dia, eu tenho conhecimento e entendimento do Salmo 1, né? Não se assenta, não se detém, né? E é o que a gente ora hoje, porque vai chegar o tempo onde a gente não vai ter a Bíblia. A gente não vai ter, a gente tem que ter ela no nosso coração, a gente tem que, o manual, como foi falado aqui, é de fé e prática. Por que de fé? Nós temos que ter fé, porque tudo que está aqui é pra gente. E nessa pandemia, depois dessa pandemia, acho que quem não acreditava, depois dessa pandemia passou a acreditar. Porque até as doenças, até o tempo que a gente ia ficar guardado, foi falado, né? Foi falado lá, né? Acho que primeira Reis, não sei se foi primeira, foi 7,14, primeira, do meu povo se chama pelo seu nome, né? Isso. Foi falado e a gente entendeu bem. E a gente temos que ser rápidos. Por isso que o Salmo 1, que é bem-aventurado o que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém, não se senta, porque nós temos que dar o exemplo. Não é que a gente seja melhor do que os outros, mas tem muitas vidas aí que estão clamando que, assim, Jesus está próximo, a vinda dele está próxima. A gente vê muitas coisas que estão acontecendo por aí, e se a gente não tiver
firmado aqui na palavra e andar com a palavra na nossa boca, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de ser, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar para trás porque cada coisa, cada dia mais, a gente está vendo mais coisas aí que nos entristecem e por isso que fala aqui, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite. Ou seja, qual é o prazer estar na lei do Senhor? Qual é a lei do Senhor? É a palavra. É a palavra, né? A lei do Senhor é a palavra. E tudo aquilo que não está na palavra, nós temos que pedir ao Senhor para tirar de nós, porque vai ser carrapicho, né? Então, para o Senhor ir nos limpando cada dia mais. Nós não somos assim totalmente limpos, a gente em pecado concebeu minha mãe, mas a gente tem que nos policiar. Foi igual eu falava hoje de manhã, pedir ao Senhor misericórdia todo dia, e principalmente guardar a nossa mente, porque o adversário ele está aí, ele está contando, porque o Senhor ele envia os anjos ao nosso redor, mas nos nossos derredores também tem um adversário, que ele vai procurar nossas fraquezas para poder pegar ali a nossa fraqueza. Então nós temos que estar cada vez mais, como se fala, ligado, né? Ligado para que a gente não venha cair. Porque cada vez mais, se a gente for ver, a gente encontra pessoas que são desviados da casa do Senhor. Eles conhecem a palavra, foram batizados, foram ex-diáconos, ex-diaconisa, tudo isso. Por quê? Porque o adversário, ele conseguiu derrubar. Então é por isso que a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não venha cair, né? Porque é o prazer dele, é destruir, né? E se a gente deixar, a gente vai ser mais um. Então nós temos que pedir a Deus e também orar por aqueles que estão desanimados, aqueles que estão perecendo, aqueles que arrumaram, não eles, mas o adversário arruma picuinha, arruma as coisas para que aquelas pessoas saiam. E saiam decepcionados, saiam machucados para poder chamar outros para eles. Porque a pessoa quando está ferido, fere, né? Você está machucado com alguma coisa? Você machuca. Então nós temos que pedir a Deus para que Deus venha nos curar, venha nos dar discernimento, trabalhar na nossa mente, Espírito Santo abrir nossa mente, para que a gente possa resistir esses dias maus, não é isso? E assim, gente, eu vou finalizar aqui, vou estar dando uma oportunidade para poder cada um aqui também estar participando, que são quase 7 horas. E o irmão está com a oportunidade, o irmão que hoje veio aqui, isso. Tavares, né? Isso. Salve, irmão, para o Pai do Senhor Jesus. Amém. Todos alegres de estar na presença do Senhor. A gente é um pouco alegre, porque em todo tempo a gente sabe a quem a gente adora, né? O mundo ele chora mais do que ri, mas a gente não. Ainda que a adversidade na vida venha, a gente sabe superar, porque a gente tem o socorro bem presente. A adversidade da vida não vai nos abater. O apóstolo Paulo diz: eu sei da glória na escassez, né? Na abundância, em todo o tempo, né? Ele está nos ensinando que a gente tem que estar sempre firmado na palavra do Senhor. Eu vou deixar aqui para o nosso coração, no livro de Hebreu 13, né? 13, 15. Né? Hebreu 13, 15.
15. Diz assim, meus amados: por meio de Jesus, portanto, sempre oferecendo a Deus sacrifício de louvor, que nos frutos dos nossos lábios confessamos o seu nome. Né? No livro de Hebreus diz que a gente, com os nossos lábios, nós louvamos ao Senhor, com os nossos lábios, nós chamamos a intenção do Senhor para nós, né? Porque a Bíblia diz que a gente nem orar sequer a gente sabe orar. Ainda que a gente ficasse dia e noite orando ao Senhor, mesmo assim a gente não somos dignos de nada. Mas a misericórdia dele é tão grande conosco, que o Espírito Santo de Deus diz que ele pega as nossas orações, as nossas súplicas, e leva com gemido inexprimível para chegar com uma aroma suave à nariz do Senhor. Né? Por isso que a gente, né, não se incomode em você orar e querer falar bonito. O Senhor não está, o Senhor quer ver que se você é um adorador, que adora em espírito e em verdade. Na realidade, a gente só estamos nesse mundo, nós pedimos tanta coisa ao Senhor que até mesmo a gente se esqueceu o que é que pediu. Mas o Senhor tem cada bênção da qual você pediu, tudo ali, para no tempo certo Ele liberar aquela bênção. Porque muitas vezes você pede uma bênção, mas eu te pergunto: será que estamos preparados para receber aquela bênção que o Senhor está dando? Mas o Senhor conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Ele diz: meu filho, anda nos meus caminhos, eu te liberarei a bênção da qual tu almejas. Anda nos meus caminhos. Sabe o que eu fico pensando, meu pai? A gente são tão ansiosos. Aí a gente olhamos para o passado, para aquele pessoal que esperava uma bênção há 20 anos, meu irmão, 30 anos, né? A gente tem, sabe, a gente tem essa, a gente não tem, a gente somos ansiosos, mas a gente tem que aprender com eles que a promessa do Senhor, ela tarda, mas não falha, que demore. O tempo que demorar, mas o Senhor não esquece de nenhuma promessa feita para cada um de nós. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Então, as palavras do irmão, né, tocou bem profundo, né? Louvando ao Senhor, né? Oi, irmão Paulo Henrique. Só tem como colocar aquele louvor Espírito e verdade. Tem como? Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, reunidos para te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te ver, meu prazer
falar ou falar algo do Senhor para nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã. Qual o nome da irmã? Mara. Seja bem-vinda, é um prazer estar conosco. Salve a igreja, Pai do Senhor. Enquanto a unha aqui, basta que me toque, Senhor. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou, pois eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Agora vamos dar mais uma oportunidade. A irmã que se apresentou hoje de manhã aqui, que eu esqueci o nome, perdoe. Vem trazer algo da parte do Senhor para nossas vidas? Esqueci meu nome. Irmã, não fica com vergonha. Não era a senhora, mas era ela, mas... Não vem, não. Não deixa ela ir. Tá vendo? Eu perguntei ela dizia não. Ai, meu Deus. Paguei mico, né? Nós pagamos mico perto dos irmãos, prazer, né? Somos seres humanos. Glória a Deus. Cantar um corinho de fogo. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Mas conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O anjo que entrou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimentamos a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Todos os irmãos estão ali preparando o som ali. A gente vai cantar um corinho, né? Um corinho muito conhecido da igreja. Ao mundo que é digno. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Né? E eu costumo dizer, é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos na casa do Senhor para adorar e conhecer o nome do Senhor. Se não fosse para isso, nós ficaríamos na nossa casa, pegaríamos o controle, ligaríamos a TV e ficava lá adorando lá a TV, adorando os títulos lá da TV, os artistas, mas aqui não, aqui é o lugar de adorar ao santo nome do Senhor. Então vamos glorificar o nome dele. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor.
Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé. Vou passar só mais um, depois os irmãos sentam novamente. Te louvar.
Louvado seja Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós já estamos pelo canal da YouTube, canal da igreja. Então, precisamos cada dia mais melhorar e louvar o Senhor com todo o coração. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí pela TV ou pelo celular, boa noite. Que Deus abençoe. Deus tem uma palavra para você hoje. Tá? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Então, grandes coisas Deus também quer fazer por você, para que você fique alegre. Amém? Fica de pé um pouquinho, igreja, por favor. Diga assim comigo: unges a minha cabeça com óleo. Eu tenho a unção do Santo. Amém? Agora faz o seguinte, fala com a pessoa que está do seu lado, diz para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, amados. Pode sentar. É o seguinte, no próximo domingo, tá? Nós vamos estar realizando aqui, como já fui dizer, pela manhã. E vamos estar com uma live aqui com o pastor Adilson. Ele é professor do Rema Brasil, vai estar sendo transmitida uma mensagem dele para nós aqui. Desculpa. E vai ser pela manhã, tá? A partir das 10 horas da manhã. Nós vamos ter um café da manhã, como nós sempre temos todos os domingos. Vamos ter um café. Vamos ter um bom dia Espírito Santo. Aí o café é 10 horas. A gente vai estar iniciando a live. Tanto assim que eu peço aos irmãos que, quando eu chamá-los para estar aqui junto no salão, todos venham, tá, para poder a gente estar sendo edificados. Ok? Ficou certo também, gente, com a irmã Ariane, que é a organizadora do departamento infantil, para nós realizarmos aqui uma gincana, né, Silvânia? E essa gincana vai ser o quê? Vai ser justamente para a gente levantar donativos para a festa das crianças, brinquedos, alimentos também alimentos também vai estar entrando. E nós vamos dividir a igreja junto com o departamento infantil em 4 equipes. Tá? Então, cada equipe vai ter um representante, a gente vai dividir. Então, eu quero pedir a você o seguinte: você procure a irmã Ariane, Simone também, a irmã Simone, e você vai dar seu nome. Eu quero participar, eu quero estar na equipe. Tá? É para todos nós. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? É coisa simples e fácil. Não se preocupe. Tá? Só participe e ore e vai ser uma bênção. Para todos, para todos. Desde da menorzinha lá na sala da criança até o mais antigo aqui dentro do adulto, todos nós vamos estar participando. Tá? Tem que sair, pastor? Talvez onde você estiver em casa você vai poder participar. Então passa bem mais informações. Procura a irmã Simone, a irmã Ariane, tá? E você vai saber quem é o líder da sua equipe, da equipe que vai estar fazendo parte. Você vai ter que procurar esse líder também de acordo com a orientação nossa para você dar seu nome. Ok, amados? Amém. Outro aviso é o seguinte: dia 26, me ajuda aí as irmãs, 26 e 27, não é isso? Congresso das irmãs, das mulheres, tá? As preletoras já estão tudo certo. Tá? Por favor, me ajuda aqui. A bateria que acabou do celular, do telefone. Som. Que a pilha do celular, do telefone acabou. A pilha do telefone acabou. Ou melhor, o microfone.
Está vendo que é o costume de ficar toda hora usando o telefone que dá? Toda hora pendurado no telefone que dá, é isso que dá. Tá? Então, dias 26, repetindo, 26 e 27, Congresso das Senhoras, ou melhor, das mulheres, sendo que é para todos participarem, tá? Os homens também vão estar aqui participando, as crianças também vão estar participando, é todos. As irmãs vão estar na organização, realizando o evento, mas todos nós temos que estar aqui juntos, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, tá? E sendo edificado pela palavra também. Então, eu quero motivar você, convide alguém, chame uma pessoa, chame uma senhora, chame, não vou falar só senhora, chame pessoas diversas, tá? Porque a palavra diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tá? Você que está pelo YouTube aí nos acompanhando, nós vamos estar transmitindo também, você vai poder acompanhar de onde você estiver, ouvindo e adorando a Deus e sendo edificado também. Ok? Pastor Rui, por favor, o pastor Rui vai estar fazendo a ofertória agora e você vai ter a oportunidade. Eu sei que tem pessoas aí que entram em contato comigo sobre o que está assistindo. O pastor Rui também vai fazer a lembrança de você. Eu quero ser graça e a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Irmãos, eu quero ler um texto para vocês aqui. Inclusive você que está nos assistindo através da internet. A gente ouve muita crítica à igreja evangélica, né? Por recolher oferta e falar sobre dízimo. Eu quero esclarecer para você, meu amigo que está nos ouvindo, nos assistindo, e que a igreja evangélica, ela não tem nenhuma ajuda do governo. Você não vai ler em nenhum momento dizer que a igreja evangélica foi reformada, reconstruída com dinheiro do governo. Você nunca vai ouvir isso. Porque a igreja evangélica era totalmente separada do governo. Ela não tem nenhum tipo de apoio do governo e nem aceita. Mesmo que o governo quisesse, de alguma maneira, nos ajudar, nós não aceitaríamos. Porque nós precisamos da nossa independência. Sabe? Nós teremos que falar a verdade sem estarmos presos a quem quer que seja. Por isso a igreja, quem mantém a igreja somos nós, membros da igreja. Nós é que mantemos a igreja. A igreja paga água, luz, telefone, material de limpeza, seguro, esse prédio aqui, tudo seguro, paga o seguro, certo? Então, é por isso que a igreja evangélica, ela precisa do dízimo, ela precisa da oferta, é a única maneira de manter as portas abertas. E às vezes a gente ouve pessoas menos avisadas, ou pessoas mal intencionadas, né, de forma crítica a respeito disso. Nós cumprimos com prazer, com alegria, com satisfação. Cumprir a palavra de Deus é uma honra, um privilégio para nós cristãos. Cristão evangélico. Né? Isso aí está esclarecendo para você, porque às vezes você tem conhecimento a respeito, né? Você ouve algumas críticas e você toma essas críticas como verdadeiras. De pessoas mal intencionadas, de pessoas que não sabem nada a respeito da igreja evangélica. Aliás, o que mais acontece, né? É muito comum você falar assim, eu estou com dor de cabeça, o cara imediatamente receita o remédio para você. Se você perguntar para ele o que fica a faculdade de medicina, ele não sabe. Ele não fica na faculdade de medicina, mas ele logo indica o remédio para você. Toma isso, toma aquilo. Não é assim? Faz parte da empresa. Né? Então as pessoas gostam muito de criticar, muitas vezes no YouTube, vendo pessoas fazendo comentários, sem muito conhecimento. Né? Então, saiba você que nós, que mantemos essas portas abertas, toda a igreja evangélica, em todo o Brasil e no mundo, não tem ajuda de governo. Porque nós somos independentes, certo? Por isso nós podemos externar as nossas opiniões, podemos manter a nossa independência, certo? Porque não estamos vinculados de maneira nenhuma a qualquer tipo de governo, qualquer tipo de ajuda. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 38, esse é Jesus que falou isso, tá? Diz assim, ó, dai e ser-vos-á dado, boa medida,
recalcada, sacudida e transbordando. Vos darão, porque com a mesma medida que ele diz também serão. Você sabe o que é recalcada? Sabe o que é recalcada? Recalcada é o seguinte: você, quando foi comprar pipoca, você deve ter comprado pipoca alguma vez na sua vida, né? Aí o camarada coloca a pipoca no saco, depois ele bate assim para acomodar, ele bota no saco, aquilo chama de recalcado, tá? Bate assim. O que ele está dizendo aqui, que quando nós abençoamos a obra de Deus, Deus nos abençoar dessa maneira. Ele não vai apenas colocar a bênção no saco, ele vai recalcar, vai transbordar. Aliás, uma coisa interessante, se você nunca observou isso, passa a observar. Como Deus é pródigo em abençoar. Você presta atenção, abre uma mão e vê se dá para contar quantos caroços tem uma mão. E saber que cada caroço daquele, se colocado na terra, vai produzir pé de mamão. Precisaria isso? Não, né? Em nossa visão, para ter umas 10 sementes aí seria suficiente. Ele bota muita semente. Porque Deus é pródigo, Ele quer te abençoar. Deus ama nos abençoar. Certo? Deus nos ama abençoar. E uma das características do cristão é ter prazer em abençoar. Sentir-se feliz quando Deus dá a ele uma oportunidade de abençoar. Esse é o cristão. Nós temos muito crente, cristão, é meio complicado, né? Porque eu estava vendo um comentário, por que o povo judeu é rico? Por que o povo judeu é rico? Então, o historiador, ele diz o seguinte, que a riqueza do judeu não é para ele. Nenhum judeu fica rico para ele. Ele fica rico para abençoar. Vocês sabiam, o Silvio Santos, que é da ascendência judaica, o dízimo dele ia para Israel? Sabia disso? Uma vez eu assisti no programa dele, ele falou que a esposa dele, a filha dele, são da igreja evangélica. E ele falou assim, você vai entregar o dízimo na sua igreja, fica ali brincando com ela. Depois ele falou, irmão, aí ele abriu assim a camisa e mostrou aquela estrela de Salomão, que carregava no pescoço. Então ele disse, o meu dízimo vai para Israel, porque eu sou descendência judaica. Então o judeu, a fortuna do mundo está no mundo judeu. A família mais rica do mundo são os judeus. Por quê? Porque desde pequeno o menino aprende a abençoar. Ele aprende de que ele vai ficar rico, mas não para ele. A riqueza não é só para ele, a riqueza é para abençoar as pessoas. Quando Deus enriqueceu Abraão, quantas famílias Abraão abençoou? Quantas pessoas ele abençoou? Então essa é a visão, certo? Essa é a visão, é o outro. Eu vivo para o outro, certo? Eu vivo para o outro. É assim que funciona o cristão. Eu vivo para abençoar o outro, para cuidar do outro. Esse é o cristão. Irmãos, eu sou muito antigo na igreja, desde criança. E eu me lembro que nós tínhamos uma prima, que ela não era da igreja, mas a mãe dela, minha tia, era da igreja, meu filho era da igreja. E quando ela ganhou o neném, as irmãs da igreja, olha só, as irmãs da igreja, se programaram, diziam assim, olha, você vai lá de manhã, vai dar banho no neném, certo? Você vai para isso, era uma programação. Não foi o pastor que falou não, o pastor não falou nada. As irmãs, elas se programaram para cuidar daquela parturiente, que ela não tinha ninguém para cuidar dela, certo? Então, cada horário tinha uma pessoa lá cuidando dela, certo? Isso é pregar o evangelho sem palavra, com atitude, com ação. Aquela minha prima, ela nunca esqueceu isso. Ela nunca foi na igreja. A igreja abençoou ela, certo? Isso é ser cristão. Você poderá medir se você é crente ou você é cristão. Na medida em que você tem prazer em abençoar. Você é uma pessoa que tem prazer em abençoar, você é um cristão. Se você ainda não tem prazer de abençoar, você precisa se converter. Começa a conversar com o Espírito Santo sobre isso. Fala, peraí, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero realmente me preocupar com as pessoas. Eu quero abençoar as pessoas. Irmãos, é muito bom, sabe, abençoar as pessoas. Você nunca abençoou ninguém, você não sabe o que é isso. Você abençoa uma pessoa, Deus fala,
peso sobre você, uma alegria, sabe? Uma coisa assim espiritual. Você não tem como explicar algo espiritual. Uma pessoa, você abençoa uma pessoa, às vezes a pessoa nem pede, você sente que a pessoa está com dificuldade. Você vai até ela, entendeu? Vai até ela, te abençoa discretamente, sem problema. Eu estava de férias, né? Para Guarapari, eu gosto muito de Guarapari. Eu estava lá em Guarapari. E nós fomos, estávamos no hotel, o hotel não oferecia refeição, só o café da manhã. Aí nós almoçávamos no restaurante. E nós fomos jantar no restaurante. Eu paguei em dinheiro, e quando eu peguei o troco, eu percebi que a menina se enganou. Aí deu um troco maior do que eu tinha dado para ela. Tinha muitas pessoas pagando, eu fiquei do lado, esperando, não tinha mais ninguém. Eu me aproximei dela discretamente, falei, filha, você pegou o bolso e me deu troco. Ela olhou para mim, você me deu troco a mais. Aqui o seu dinheiro, tá? Poxa, você lembrou disso, abençoada aquela menina. Por quê? Eu sabia que aquele dia, primeiro não era meu, segundo seria do bolso dela. Ela já deve dar um pequeno salário pegado, né? Ela tem que sabe o que sabe. Mas nós somos de história, né? A história verdadeira, real, para consolidar a sua fé. Eu fui chefe na CETEL. E lá na CETEL tinha uma prática. Eu chamei o diretor e falei, essa prática está errada. O pagamento era assim, dia 15 e dia 30. Esses 2 dias, o Banesp de Irajá virava uma filial da CETEL. Eu passava lá, tinha um monte de Kombi parada. Aí eu falei para o diretor, eu acabo com isso. Como assim? Me dá carta branca? Eu falei, tem carta branca. Eu chamei os funcionários, a partir de agora, ninguém vai no Banesp mais. Vocês vão deixar o cheque aqui, deixar o cheque. E eu vou ao Banesp receber. Quando você chegar no trabalho, você vai receber o seu dinheiro aqui para a gente. Não falou para ele, isso é uma ordem. Não estou pedindo autorização a vocês. Eu estou dizendo a vocês que a partir de agora, se eu passar lá e ver um carro da CETEL, você está demitido. Entendido? Muito bem. Aí o pessoal foi e deixou o cheque. Anotaram o nome, nomeei um funcionário para fazer isso. Quando foi lá para as 2 horas da tarde, eu peguei uma Kombi e fui lá no Banesp. Cheguei lá, peguei o cheque para o rapaz, ele contabilizou direitinho e deu o dinheiro. Eu botei o dinheiro. Peguei o dinheiro e trouxe. Quando foi à tarde, 6 e pouco, fizemos o pagamento de todo mundo. Irmão, sobrou um dinheirão, um monte de dinheiro. Aí o rapaz sobrou esse dinheiro para a guarda e vamos ver se amanhã alguém vai reclamar. Alguém reclamar, né? Ninguém reclamou lá. No outro dia de manhã, todo mundo feliz da vida, foi trabalhar. Todo mundo foi embora. Peguei aquele dinheiro, botei no sacola e fui lá no Banesp. Quando eu entrei na porta, o caixa ficou desesperado, fazendo gesto para mim. Eu me aproximei e falou, tem uma diferença, não deu? Deu. Sim, foi exatamente isso. Aqui o seu dinheiro. Aqui o seu dinheiro. Certo? Aqui o seu dinheiro. Agora, tem uma afastada aí, eu estava no mundão. A vida toda atrapalhada. Certo? Mas aquela semente que foi plantada quando era criança, adolescente, ela permanecida. Correto? Ela permanecida. Quando você faz isso, você sente uma paz interior muito grande. A bênção de Deus está sobre você. Correto? Você é ser cristão. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Você pode até estar precisando. Faça isso. Abençoe. Devolve e que é justiça. É dar ao outro que de direito lhe pertence. Certo? Isso é justiça. Então, quando nós nos acostumamos a essa prática, sabe? Isso se torna uma coisa natural na gente. Normal. Não tem nada de extraordinário, nada disso. É uma coisa natural. A gente faz isso com muita naturalidade. Sabe? Sem problema nenhum. Tá? São as pequenas práticas, sabe? Que vai fazer a diferença diante da sociedade. Porque a sociedade não está acostumada com isso. A sociedade é aquela sociedade demoníaca, satânica, viu? Você está me ouvindo aí, viu? A sociedade é demoníaca, satânica, porque a Bíblia diz para mim, e se você ler, está escrito isso, o mundo já é maligno. Então o mundo está sob o domínio de Satanás. Correto? Todas as vezes que nós temos aquela prática de tomar posse daquilo que não nos pertence, nós estamos debaixo de uma ação satânica. Isso é uma realidade bíblica. Tá? Não é palavra de pastor, não. É palavra de Deus. Uma palavra de Deus.
Então, essa prática, sabe? Cristão, aquele que faz a diferença na sociedade. A prática dele é diferente. O funcionário cristão, ele é diferente de todos os outros. Sem palavras. Ele não precisa falar que ele é cristão. Ele não precisa estar falando de Jesus. Não precisa nada disso. O ato dele, a atitude dele, o comportamento dele, o relacionamento com os colegas dele é diferente. A igreja que me mandou para cá, o presidente dos diáconos, ele contou uma vez para mim, ele trabalhava, era operário. Um dia, ele botou uma marmita do lado e foi orar. E o camarada foi e botou areia na comida dele. Botou areia dentro da marmita. Irmão, o cara trabalhasse disso, bração, de careta. Careta, vai? Cheio de fome, e você olha e fala, cheio de areia. Se segurou, saiu dali e foi orar. Deus, tem misericórdia de mim. Orou, conversou com Deus, se acalmou e voltou para o trabalho. Aí um dia esse camarada foi fazer isso com ímpio. Quando ele fez isso, o cara pegou um pedaço de madeira, saiu dando no cara de madeira. Aí ele voltou na empresa e tal, o cara foi reclamar com o engenheiro. Olha só como é que são as coisas. O engenheiro foi para assim, vou demitir você. Você fez isso, o senhor Felipe é crente, é homem de Deus. Ele não reagiu. Você apanhou bem feito. Além de apanhar, você vai ser demitido por justa causa. Deus faz justiça, não é você que faz justiça não. Aquele homem de Deus fez justiça não. A vontade dele era um cara forte. O Felipe era um cara forte, então era um músculo puro. Entendeu? Ele parte para dentro do cara e ele acaba com o camarada. Mas ele era um homem de Deus. O homem de Deus não faz justiça para as mãos. O homem de Deus entrega na mão de Deus. E espera que Deus faz justiça. Deus faz justiça. Foi assim que ele fez. Esse camarada foi demitido por justa causa, porque a fama chegou até lá no escritório, que ele havia feito para aquele homem de Deus. Então pensa assim, todas as vezes que você quiser tomar uma atitude, pensa, eu sou um cristão, eu estou no mundo para fazer a diferença. É para isso que eu estou aqui. Porque senão, tem sentido eu estar nesse mundo que eu não faço a diferença nisso. Na minha atitude, no meu comportamento. Eu trabalhei com uma senhora na Zona Sul, lá no shopping Hebron. E um dia, lá tinha várias lojas, inclusive cabeleireiro. O cara falou assim, ele me chamou, eu falei, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, pode não. Aí ficamos assim, no lugar isolado, e ele falou assim, o senhor é diferente de todo mundo aqui. Eu? Eu não falo palavrão. A gente observa, você está numa roda, começa uma conversa, você se ausenta, discretamente. Por quê? Eu falei, eu sou cristão. Agora eu sabia que isso era diferente. Aí ele contou para mim que a avó dele levava ele na escola bíblica dominical. Aquele rapaz, eu tive o oportunidade de ajudar aquele rapaz. Ajudei muito aquele rapaz, certo? Por quê? Porque o meu comportamento era diferente. Eu não falei para ninguém que eu era cristão. Eu nunca comentei nada com ele. Mas eu agia como cristão. Agir como cristão, certo? Agir como cristão. Vai fazer a diferença no meio que você vive, no ambiente que você vive. As pessoas podem até debochar de você, mas quando a coisa apertar na casa dela, é você que ela vai procurar, lá na sua casa que ela vai pedir, certo? Como acontece onde eu moro. Quando a coisa se complica, na casa do pastor. Na casa do pastor, certo? Ele bota o terno, né? Que é isso? Eu fui criado assim. Eu acho que isso aqui, sabe, o princípio, acho que é muito importante. Quando eu fui, às vezes que eu fui lá no tribunal, para resolver algumas coisas, diante do juiz, eu fui dessa maneira. Eu não fui pela vontade, não, certo? Ele nem me recebi. Quando eu fui na Assembleia Legislativa para ver assunto, eu fui dessa maneira. Então, para mim, isso aqui é muito importante. Eu estou diante de uma pessoa tão importante, mas tão importante, mais importante que o governador, que o presidente, que o rei, porque ele está aqui. Aleluia! Ele está aqui. Eu estou diante dele. Eu presente diante dele dessa maneira aqui. Certo? Eu aprendi assim, desde garoto, desde adolescente, eu aprendi dessa maneira. E vou morrer desse jeito. Mas eu vou morrer enterrado com esse terra aqui, viu?
querido, se você tem essa sua oferta, venha bem, porque eu quero abençoar você. Tá? Louvado seja Deus. Nosso irmão Alex e a irmã Silvia vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sua voz, as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Os tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão ao tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Oh, aleluia. Você pode ter essa palavra nessa noite? A bênção de Deus está sobre a tua vida, querido. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Os tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, bendito eu serei. Meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão e bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos garante que nós temos a bênção do Senhor sobre nossas vidas e que a nossa mão ela é abençoada pelo Senhor. Quando nós tocamos as nossas mãos, nós podemos profetizar a bênção, nós podemos profetizar a libertação, nós podemos profetizar salvação de almas, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Nós temos poder para profetizar que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida em nome de Jesus. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão
agradeça ao Senhor, você glorifica o nome do Senhor e aplaude o nome dele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer menção aqui da irmã Paula, que está nos assistindo. Um abraço, irmã Paula. Deus abençoe. A minha parentela também lá em Salvador, Bahia, lá no Pará. E o pessoal também está me assistindo hoje. Que bom, um abração a todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida e guardando a vida de cada um. Abra sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Se eu fosse dar um tema, para essa mensagem hoje, seria comprados por um bom preço. Mas o nosso tema anual é celebrando, andar e viver no Espírito Santo de Deus. E para você andar e viver no Espírito, foi necessário Jesus pagar um bom preço, um alto preço pelas nossas vidas. Tá? Foi necessário isso. Glória a Deus. Todos acharam? Aqui, 1 Coríntios, eu estou lendo na versão NVI, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês... Desculpa. Repetindo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, amados? Primeiramente, uma pergunta, Se você já sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, é templo de Deus. Ok? Mas não é nessa parte que eu quero me pegar, não. Eu quero pegar essa parte que diz que nós fomos comprados por alto preço. Essa semana eu, lendo o livro de Ruth, tem uma história interessante. O livro de Ruth, que todos nós já conhecemos, a maioria dos evangélicos já conhece. O que foi que aconteceu? A sogra de Ruth, que é a Noemi, voltou para a terra natal e Ruth foi com ela, como você já sabe. Sendo que Noemi ela caiu em uma pobreza. Por quê? Porque quando ela saiu de lá do meio do povo de Israel, ela perdeu o esposo, perdeu os filhos, e assim foi perdendo tudo aquilo que ela possuía de bens. E quando ela retornou, o que é que aconteceu? Ela precisava de um parente próximo para o quê? Primeiramente, para continuar a descendência de um dos filhos dela, certo? E Ruth era sua nora. O que é que aconteceu? Esse parente, quando fosse fazer o resgate de propriedade, ele teria também que assumir, no caso, as duas viúvas, a Ruth, que é a nora de Noemi, e a Noemi. Ele tinha que assumir isso. Sendo que uma das pessoas que seria responsável para isso recuou. Você vai ver lá, pegando o livro de Ruth, você vai ver isso. Recuou. Então Boaz assumiu tudo. Tomou a decisão. Então ele comprou, ele resgatou todos os bens e a vida e a dignidade, no caso de Ruth e Noemi. Aí vocês vão perguntar, pastor, mas o que tem a ver isso com esse texto? É que essa história, gente, de Noemi e de Ruth, eu posso dizer
dizer assim, que é uma tipificação de tudo que acontece com aqueles que conhecem a Deus e o que não conhecem também. Certo? Aqueles que conhecem a Deus, que parte? Na parte onde você entrega a sua vida para Jesus. Tá? A palavra de Deus nos diz que, com o pecado, a morte entrou no mundo. E assim, ela também nos mostra que todos os pecados estão destituídos, quer dizer, estão longe da glória de Deus. Certo? E outro detalhe, se você for examinar essa questão do pecado dentro da palavra, você vai ver que o pecado ele trouxe 3 consequências. Quais são elas? Condenação, morte e miséria. Ou maldição, pode ser também. Condenação, por que condenação? O homem passou a ter uma dívida, o ser humano passou a ter uma dívida de obediência para com Deus. Tá? Alguém até pode dizer assim, mas quem desobedeceu foi Adão, não tem nada a ver com a vida de Adão. Só que Adão foi o primeiro ser humano masculino e Eva, o primeiro ser humano feminino. Então o que acontece? Todos nós passamos a ser descendência desse casal e assim nascemos debaixo da mesma condição deles. Qual era a condição? De pessoas desobedientes ao mandato de Deus. Deus, porém, trouxe uma solução. Qual foi a solução? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? Essa entrega que Deus fez é justamente um preço que foi requerido. Por que o preço é requerido, pastor? Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, há um salário a ser pago, há uma dívida que precisa ser sanada, há uma dívida que precisa ser resolvida entre nós e o próprio Deus. Creia ou não. Alguns dizem assim, essa questão de Deus, essa questão de pecado, essa questão de fé, isso é criação da mente humana. Só que tem um detalhe. Um dia, todos nós vamos nos comparecer diante do tribunal divino. O ruim vai ser você descobrir essa verdade naquele dia. Porque quando chegar lá, não vai ter mais jeito. Certo? Não vai ter. Mas voltando à história de Ruth. Para Ruth ingressar no meio de uma nova nação, de um novo povo, ela precisou fazer o quê? Deixar todo dela para trás. Ela teve que esquecer tudo. Certo? E quando a Bíblia nos diz aqui em 1 Coríntios que nós somos comprados por um bom preço, que nós não somos de nós mesmos, você não é de você mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que você agora tem uma nova vida, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. O pastor Rui aqui está falando a questão do comportamento do cristão, né, daquele que nasceu de novo, daquele que não tem uma vida simplesmente uma questão de religiosidade, mas é uma questão de compromisso para com Deus. Por quê? Porque você foi comprado por alto preço. Tá? O que Jesus fez na cruz do Calvário, gente, não foi uma questão só para estar na história, ou para dividir os tempos, as épocas, antes e depois de Cristo, não. Mas o que ele fez foi para resgatar a mim e a você. Mas resgatar de quê? Da condenação do pecado, da morte do pecado e da maldição do pecado de Deus. Tá? E nós precisamos compreender isso de forma
séria para você valorizar você mesmo. Ah, por que eu tenho que valorizar eu mesmo? Porque quantos de nós nos desprezamos a nós mesmos? Achamos que não merecemos nada, que a vida não dá mais jeito, que uns se acham feio demais, outros se acham que não merecem nada. Eu tive uma oportunidade de dar um apoio a um trabalho missionário, e nesse trabalho missionário, depois de cada uma palestra, o pessoal de apoio ia conversar com algumas pessoas que participou da palestra. E nós tínhamos a orientação de, por exemplo, quem era homem procurar um outro homem para conversar, e esse irmão procurar uma outra mulher. Tivemos essa orientação, certo? Quando eu estava com o pastor, eu tinha que estar olhando todas as coisas, ele falou como é que estavam as coisas ali. Aí eu percebi que no meio dos participantes ficou uma jovem sem ninguém. Então, nesse caso, não vou deixar ela sem compartilhar o que ela ouviu. E eu me aproximei dela para conversar com ela. Quando eu comecei a conversar com ela, ela realmente abriu o coração e começou a dizer como ela foi tratada dentro da sua família. Né? Que ela passou a sua infância, uma parte da sua adolescência, né, porque ela ainda era jovem, uma parte da sua adolescência, sempre ouvindo não. Tudo que ela sonhava, tudo que ela queria, tudo que ela desejava, sempre era um não. Então, essa vivência, o que foi que gerou o seu sentimento? Já que todo mundo diz que Deus é Pai, então já sei que com Ele vai ser difícil conseguir as coisas. Já vai ser um não. Né? O que é que ela estava fazendo? Ela estava transferindo aquilo que ela aprendeu na sua infância, aquilo que trataram na sua adolescência, ela estava achando, transferindo para Deus, achando que Deus ia fazer do mesmo jeito. E eu tive a oportunidade de conversar com ela e mostrar um outro lado de Deus. Pois Jesus, ele pagou um preço para que tudo isso na nossa vida seja mudado. Tá? Além de nos garantir a vida eterna nos céus, além de nos garantir, né, uma morada eterna, ele pagou um preço para que verdades de Deus seja implantada no nosso coração e Deus. Então eu comecei a conversar com essa jovem e mostrar a ela que tudo aquilo era uma questão da ação humana, certo? Que tudo aquilo estava nesse ambiente aqui natural. Sim, concordo que se você dizer assim, sim, pastor, está no ambiente natural, mas é onde eu vivo, é o que eu aprendo, é o que eu sei. E essas coisas nos desanima, nos leva para baixo. Concordo com você. Mas se você der ouvido, e se você aceitar o amor de Deus, o querer de Deus a restaurar a sua vida, você vai ver que isso vai mudar. Isso vai ser diferente. Tá? E lá em 1 Pedro, nos diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, Deus diz assim o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados ou por seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha o que o texto diz. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. O que quer dizer isso? Não foi por coisas naturais, coisas que se fabricam aqui e acabam aqui. Não, mas pelo precioso sangue de Cristo. Eu quero transmitir para você uma coisa. Ainda que o mundo não te valorize, ainda que, como a própria palavra diz, ainda que o pai e a mãe esqueça do seu filho, assim diz o Senhor, jamais esquecerei de você. Mas para isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida, a gente precisa crer. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E amados, uma das coisas que eu tenho motivado o pessoal aqui no seminário, principalmente a turma de sábado, é o seguinte: a nossa luta hoje, né, não é contra a gente vencer o diabo, ou é a gente, como é que eu posso dizer, brigar contra o diabo para poder dizer que somos bons. Não, porque o diabo já foi vencido, Jesus já venceu a ele lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço nisso. A nossa luta hoje é o quê? É para você manter viva a fé que um dia foi colocada no seu coração. Tá? Você recebeu uma fé da parte de Deus. Por que, pastor, que eu recebi? Como isso? Jesus declarou o seguinte, que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele falou do pecado, ele disse, do pecado porque não crê em mim. Tá? Então não é o pecado de Adão que está te levando para a morte, é os seus próprios pecados. E acima de tudo, é a sua descrença na pessoa de Jesus. Ah, mas eu acredito nele. Mas quando você for examinar essa questão da fé, da crença nele, você vai ver que a crença te leva a uma obediência, te leva a você a pôr em prática todo o ensinamento dele. Porque como é que você vai dizer que você ama uma pessoa e você não quer seguir a palavra daquela pessoa? As mamães que estão aqui, como é que você vai aceitar o seu filho dizer assim, mamãe, te amo, mas não quero te obedecer? E aí? E aí, irmão Joel? Já pensou o Marcelo, João Marcelo, né? Chega assim, mamãe, eu te amo, mas não quero saber do que a senhora fala, não quero saber do seu conselho, não quero saber. Será que você como mãe, você como pai vai ficar feliz com isso? Quando Jesus declarou, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então quando eu não guardo o mandamento dele, eu estou provando que eu não amo. E fazendo isso, o que acontece? Eu não vou estar dando um valor ao preço que foi pago por mim. Você não vai estar dando um valor ao preço que foi pago por você. Não é? Então, a fé está ligada a uma obediência. Certo? A fé está ligada a um temor a Deus, acima de tudo. Ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Graças a Deus que eu não sei. Certo? Graças a Deus. Porque eu não vou poder, talvez, te ajudar naquilo que você passa. Tá? Mas mesmo em toda a sua dificuldade, em questão que pessoas às vezes se levantam contra você, você tem um mandamento a qual você precisa crer e obedecer esse mandamento. Por quê? Porque você foi pago um alto preço por você. Certo? Foi pago um alto preço por você. Então valorize isso que Jesus fez na sua vida.
pela sua vida. Tá? Valorize, em todo sentido falando. Tá? Em tudo, em simples coisa. Valorize. Já que a palavra diz que nós fomos comprados com alto preço, que eu não sou de mim mesmo, né? A Bíblia diz: José Newton, você foi comprado com alto preço, você não é de você mesmo. Então isso quer dizer o seguinte, que tudo aquilo, toda a minha maneira de viver, todo o ensinamento que eu recebi, eu preciso rever. Não vai ter valor se eu não seguir a palavra de Deus. Tá? Agora eu não tenho que viver mais para mim mesmo. Eu preciso viver por aquele que pagou um alto preço por mim. Eu preciso viver por aquele que entregou a vida por mim. E como é que eu faço isso? É como diz na palavra. Se você ouve a palavra, crê na palavra e vive ela, você vai estar vivendo a maneira que agrada a Deus. Certo? Você vai estar vivendo a maneira que Deus planejou para que você viva. Então comece a analisar você mesmo. Comece a fazer uma autoanálise de como o que eu faço está de acordo com a palavra, o que eu faço está dentro daquilo que Deus quer. Eu passei um tempo na minha vida sempre dizendo o seguinte: eu quero estar fazendo a vontade de Deus, eu vou viver a vontade de Deus, eu quero andar de acordo com a vontade de Deus, eu quero estar aonde Deus quer. Mas quando eu falava nisso, eu pensava sempre no lado missionário, de estar na China, de estar em países, lá da África, sempre assim. Às vezes uma pessoa dizia: pastor, dá um tempo assim, como é que vai ser? Não, nesse tempo eu vou estar cumprindo o querer de Deus na minha vida. Mas na minha mente, eu só ligava o quê? De eu ser enviado para algum lugar e ali fazer. Mas um dia eu sentei em sala de aula e alguém me disse o seguinte: se você não obedece, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você não anda segundo a palavra, você não está dentro da palavra de Deus. Se você não crê naquilo que Jesus declarou sobre temer a Deus, obedecer a Deus e andar em santidade com Ele, você não está dentro da vontade de Deus. Uau! Porque muitas vezes a gente pensa na vontade de Deus só no serviço, só de querer fazer alguma coisa. Mas a vontade de Deus não está só na questão do serviço, certo? É isso também. Mas principalmente a vontade dele está em obedecê-lo e andar segundo a sua palavra. Você está me entendendo? Tá? Jesus nos conta uma parte, ou melhor dizendo, os evangelhos nos contam um acontecimento que teve com Jesus, dizendo melhor, uma passagem que todo mundo conhece, que o jovem rico veio e disse assim: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus achou isso interessante. E a palavra diz que Jesus chegou para ele e disse: olha, citou para ele os mandamentos, né? Guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, certo? Não dê a falta de testemunho, e deu para ele. E ele chegou e disse: eu tenho guardado isso desde a minha infância, desde a minha juventude. Só que Jesus agora mostrou um outro lado.
que era para ele cumprir a vontade de Deus. Qual foi o outro lado? Jesus disse, agora você faz o seguinte, então, venda tudo que você tem, como o pastor me falou, venda tudo que você tem, distribua os pobres e venha e siga-me. E como nós já conhecemos a história, diz que esse jovem fez o quê? Eu acredito que ele olhou para si, imaginou toda a riqueza que ele tinha, e, como é que eu vou me desfazer de tudo isso para seguir ele? E assim ele deu as costas para Jesus e foi embora. O que é que nós aprendemos com isso? Que na obediência a Deus, você precisa negar você mesmo. Para fazer a vontade de Deus, um dos primeiros passos, os passos é negar a si mesmo. Certo? Negar a si mesmo. Porque se você começa a fazer aquilo que está no seu pensamento, no seu querer, se você quer fazer vou fazer as coisas de Deus do meu jeito, o que é que vai fazer o seguinte? As coisas vão sair sempre do seu jeito, mas nunca do jeito de Deus. E a palavra diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer viver para sempre? Busque viver a palavra. Entregue a sua vida a Cristo. Viva pela palavra. E assim você vai ver que a coisa vai ser diferente. Certo, amados? Se você esquecer tudo que eu falei aqui, vai ser lembrar que Jesus pagou um alto preço para que tudo isso que eu estou falando contigo seja uma realidade na sua vida. Eu tenho plena certeza que a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai mudar. Tá, amados? Lembre-se disso. Antes de qualquer decisão, Deus pagou um alto preço por mim. Será que o que fizeram ou o que você tem maior valor daquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário, derramando o sangue dele por você? Coloque na balança. Será que tem? Pensa nisso em nome de Jesus. Analise a sua vida. Certo? Analise. E lembre-se disso. O mundo passa e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, que haja em nosso coração e na nossa mente um único desejo. Qual é? Eu quero cumprir o querer de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Tá? Eu quero estar de acordo com aquilo que Deus determinou na sua palavra. Pense nisso. Quando eu fui ministrado, me ensinado, que eu precisava conhecer a palavra para eu andar de acordo com a vontade, aí eu entendi que a vontade de Deus talvez até seja, mas ainda não foi, certo? Ainda não é. Eu estar na China, eu estar na Amazônia, eu estar na África, eu estar nem aqui no Rio de Janeiro mesmo. A vontade dele é que eu viva de acordo com a palavra. Porque a palavra também diz, o que é que adianta, né, o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sei que cada um de nós aqui temos um desejo, temos um sonho. Cada um de nós queremos alguma coisa. Tá? Cada um de vocês tem um sonho, tem um objetivo que quer ser realizado. Mas para pensar,
Será que esse teu sonho, será que esse teu desejo, esse objetivo que você quer atingir, está de acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida? Para enriquecer mais o que eu estou falando com você, um texto que nós conhecemos muito, mas eu quero trazer ele à memória de novo. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Se o irmão puder botar aí no telão, por favor. 29:11. Que diz assim, coloca aí, PH. Eu gosto mais da versão NVI, que é interessante. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço, né? Diz o Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso quer dizer, gente, para cada um de nós, Deus tem um querer. Deus tem uma vontade. Às vezes as pessoas, quando eu vou conversar com alguém, falam, ó, Deus te abençoou, Deus tem um plano para você. Aí a pessoa me responde, não, Deus tem um plano para todos nós. Não, eu sei que Deus tem um plano para todos nós. Mas Deus é pessoal, gente. Ele é pessoal. Né? Quando ele olha para Marinalva, ele só vê Marinalva, não vê outras mil de Marinalvas. Quando ele olha para a irmã Neuza, ele só vê a irmã Neuza, ele não vê mil de irmã Neuzas. Porque ele é pessoal. Deus é pessoal. Deus quer tratar com você como se você fosse a única pessoa no mundo. Quando Jesus morreu, às vezes eu digo isso para pessoas, morreu por todos nós. Eu sei que ele morreu por todos nós, porque o preço que ele pagou abrange a humanidade inteira, em todas as épocas, de todos os tempos. Mas quando vai se tratar de questão pessoal, é relacionamento, é você e ele. Né? E Jesus, ele nos dá um ensinamento tão tremendo que ele diz o seguinte: quando você for orar, ele diz, você entra tu no teu quarto. Quarto é lugar de quê? De intimidade, de segredo. Certo? É lugar de segredo, de intimidade. Ali, muitas vezes, em muitos quartos, está você e você mesmo. Então isso mostra que Deus, ele é pessoal. Esse preço que Jesus pagou é pessoal também. Repito, tem a parte da coletividade, tem a parte da igreja no todo, tá? Mas eu quero que você analise isso, é pessoal. Então, para analisar você mesmo. Como é que está? Como é que estou eu e Deus? Como é que está a minha fé em Cristo? Como é que eu estou valorizando Ele? Esse alto preço que foi pago para a minha vida. Como é que está isso? Coloque isso no seu coração e na sua mente. Tá? Coloque isso. Às vezes, quando eu conversava com a Eda dizia assim para mim, mas fulano de tal diz assim, fulano de tal diz assado, fulano de cicrano diz tal dessa maneira. Eu dizia para ela, amor, faz o seguinte, quando você falar da pessoa e a pessoa dizer para você, não é bem assim, aí você diz para ela, olha, Jesus falou assim dessa maneira, e eu sei que ele falou para mim. Agora eu vou colocar na balança, quem eu devo acreditar? Em você ou nele? Mesmo que essa pessoa seja um pastor,
Se ele falar alguma coisa contrária à palavra, diga. Deus fala assim. E você fala assim. A quem eu devo acreditar? E deixa a pessoa decidir. Deixe ele decidir. Porque no dia que o Papai do Céu nos chamará diante do trono, onde vamos mostrar a dívida que foi paga, Deus vai te perguntar: a quem você deu ouvido? Ao homem ou a mim? Certo? Então, analise isso. Teve uma pessoa, algum tempo atrás, que veio me procurar, né? E ela chegou para mim e disse assim: ô pastor, fulano e tal está assim, assado, ele está me dizendo isso, assim. Aí eu peguei, na minha conversa, eu não vou dizer exatamente como eu falei, porque já faz um tempinho, eu não vou lembrar das palavras que eu falei. Mas eu quis dizer para ela o seguinte: a pessoa está dizendo tudo isso de você, né? Ok. Você vai prestar conta a Deus um dia. Tá? E você vai dizer para Deus que você desistiu da igreja, desistiu de Jesus, não quis saber de nada porque o fulano falou isso. E aí? O que é que você vai dizer para ele? Ela parou, pensou, analisou. Precisa pegar pesado? Eu disse: não, estou falando que a palavra diz. Não quero dizer com isso que você não possa ouvir conselhos de pessoas, não é isso. Você também não vai rejeitar. Fulano está com você, não. Você tem que analisar, porque às vezes o conselho da pessoa está sendo um conselho bom. Mas se a pessoa está dizendo para você, algo contrário daquilo que Deus afirma na palavra dele, daquilo que Jesus te prometeu, daquilo que foi pago um alto preço para você, para a sua vida, e alguém está dizendo ao contrário, pare para analisar. Certo? Pare para pensar. A quem você vai dar ouvido? Uma das coisas que me chamou a atenção na história de Ruth é que a Noemi, ela chegou para Ruth e começou a dar orientações de como ela se comportar no meio agora do povo de Israel. Como é a cultura, como é as coisas para ela. Ela começou a dar orientação. E a Ruth fez o seguinte: obedeceu. Seguiu tudo que a sogra, se fôssemos nós aqui no Ocidente, dizia: cuidado, ouvir voz de sogra não é bom. Né? Cuidado, ouvir voz de sogra não é legal. Né? Mas isso me chamou a atenção. Ela seguiu de forma direitinho toda a orientação. Tá? E você tem um amigo por excelência, chamado Espírito Santo, que ele é o maior interessado que você ande por ele e seja guiado por ele. Porque a palavra diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós nos dissemos que somos filhos, então precisamos aprender a ser guiados por ele, seguir a orientação dele. Assim como Noemi conhecia toda a cultura, o povo dela, sabia todo o costume, todas as coisas, como é que se resolvia. O Espírito Santo é o representante do céu, que sabe todas as coisas do reino dos céus e quer nos ensinar de como andar em direção a esse reino. Amém? Então, pare para pensar nisso. Foi pago um alto preço pela sua vida. Valorize esse alto preço. Antes de abrir a boca, pense: Jesus pagou um preço alto para que você possa falar direito. Antes de tomar a decisão, pense: Jesus pagou um alto preço por essa decisão.
Antes de pensar em julgar qualquer pessoa, pense: Jesus pagou um alto preço por aquela pessoa e por mim também. Tá? Pense nisso. Para finalizar mesmo, Filipenses 4:8 diz o seguinte. Filipenses 4:8. Que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Até a respeito de você mesmo, pense nessas coisas. Por quê? Porque um alto preço foi pago pela sua vida. Amém? Pastor Rui, por favor. Irmãos, fique de pé. Vamos encerrar. Dá um descanso para a cadeira, senão quarta-feira chega aqui e tem uma cadeira aqui, foi tudo embora. As cadeiras resolveram se demitir. Vou fazer só a oração final. Na cadeira. Aí, compartilhar. E comigo assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu adversário. Unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. Certamente, a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei longos dias na casa do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, a minha casa, minha família, meu trabalho, minhas finanças, minha igreja. Que o Senhor de mim tenha misericórdia. Que o Senhor derrame sobre mim a sua gloriosa paz. Amém! Aplaudir Jesus.